Nesta aula, o nosso objetivo é entender o significado de cada regra do método dos tableaus semânticos de um ponto de vista semântico. Lembre que esse é o primeiro passo para o entendimento do método. Ou seja, vamos analisar o significado das regras R10, R11, R12 e R13. Evidentemente que as outras regras, de R1 até R9, possuem os mesmos significados que apresentamos anteriormente. Digamos, não vamos perder tempo reapresentando tais fatos. Iniciamos nessa aula, então, com a análise do significado das regras R10 e R11. Observe que essas regras, R10 e R11, trocam as posições da negação e dos quantificadores. Veja como isso ocorre. Significado das regras R10 e R11. Na regra R10, deduzimos: existe X não a partir de não para todo. Na regra R11, a partir de não existe, temos para todo não. Observe que, igualmente, nas duas regras, estamos passando a negação para o interior. E ao passar a negação para o interior, trocamos um para todo por um existe e o existe por um para todo. Inicialmente observamos que R10 e R11 são corretas, porque, como vimos anteriormente, não para todo equivale a existe não, e não existe equivale a para todo não. Isso significa o seguinte, que a partir de verdades, deduzimos verdades. Ou seja, dada uma verdade, deduzimos uma outra verdade. Porque, tanto na regra R10 como na regra R11, se a parte de cima é uma verdade, a de baixo também o é. Porque temos essas equivalências. Mas, afinal, qual é o objetivo dessas duas regras? O objetivo delas é obter uma fórmula com quantificador no início. E é exatamente isso que ocorre. A parte de baixo é uma fórmula com quantificador no início. E no método, ter fórmulas com quantificadores no início é importante. Este fato é importante na construção do tableau. Por quê? Porque isso permite a aplicação das outras duas regras, R12 e R13. Ou seja, R10 e R11 são regras, digamos, preparatórias, que preparam o terreno para a aplicação das regras R12 e R13. Porque nas regras R12 e R13, no antecedente, temos uma fórmula com quantificador no início. Portanto, nas regras R10 e R11, os resultados apresentam os quantificadores no início das fórmulas. Isso é importante no método, lembre de tal fato. Isso é importante porque, na sequência, isso nos permite aplicar as regras R12 e R13, que são regras que são aplicadas apenas em fórmulas com quantificadores no seu início. Portanto, em geral, antes de aplicar as regras R12 e R13, é necessário aplicar as regras R10 e R11. Veja agora o significado da regra R12. Significado da regra R12, que nos diz o seguinte: tendo existe x A, deduzimos AT, onde T é novo.
Primeiro, o que significa AT? A. Vamos pegar um caso particular. Tendo existe x, px, deduzimos pt. Observe que nesse caso A é px e AT é pt. Então, por essa notação, o que estamos dizendo aqui é o seguinte: A é uma fórmula que contém o termo t. E onde entra esse termo t? É o termo que substitui a variável x ligada ao quantificador existe. Ou seja, de existe x px, deduzimos pt. Esse x foi substituído por t, o x ligado ao existe x. Portanto, obtemos pt a partir de existe x px. E t é um termo novo no tableau. T é novo significa ser novo no tableau, ou seja, que ainda não apareceu no tableau. Um termo diferente de todos os outros que estão acima no tableau. Então, observem, nessa regra, o x que ocorre em A, que está ligado a esse quantificador, esse x é substituído por t. Esse x é substituído por t. AT é deduzido substituindo a variável x em AX, que está ligada ao quantificador existe x por t. É claro que ainda precisamos falar algo mais sobre essa regra R12. Por que na regra R12 o termo em AT deve ser um termo novo, que ainda não apareceu no tableau, ou seja, ainda não apareceu na prova? É claro que não estamos em posição para demonstrar de forma rigorosa esse fato. Estamos começando a análise do método. O que significa semanticamente, de uma maneira informal, a regra R12? E esse tema, na verdade, não está nem no escopo desse curso, ou seja, a demonstração rigorosa dos fatos. Mas vamos tentar justificar de maneira informal a razão por que esse termo T, que aparece na regra 12, deve ser um termo novo. Correção de R12. A partir de x, A, deduzimos AT, onde T é novo. Considere novamente esse caso particular, que nos diz o seguinte, que de existe x px, deduzimos pt, onde t é novo. O que podemos dizer é o seguinte, que R12 é correta. E ela é correta pelo seguinte: para toda interpretação I, nesse caso particular, se I interpreta existe x px como verdadeiro, então interpreta pt também como sendo verdadeiro. Ou seja, deduzimos verdades a partir de verdades. Mas por que temos essa implicação? Olha, basta considerar que I de existe x px é verdadeiro, fazer as devidas deduções e aí concluímos que I de pt é verdadeiro para algum termo t. Por que isso? Olha, um existe é verdadeiro, aplicando a definição temos esse fato. Fazendo a devida interpretação temos esse fato. Ou seja, existe um D no domínio tal que PI aplicado a D é verdadeiro. Daqui deduzimos que existe algum termo T tal que PI, o predicado semântico aplicado a TI, é verdadeiro. Existe esse termo. A questão é a seguinte: como escolher esse termo nessas condições? Será que ele existe? Temos aqui um grande salto. E justificar essa implicação demanda uma certa demonstração rigorosa, que não estamos considerando nesse contexto. Não se preocupe com isso. Dá para perceber que se existe um D no domínio, nessas condições, então existe um termo T nessas condições. E se existe um termo T nessas condições, isso equivale a dizer tal fato, que I de PT é verdadeiro para algum T. Ou seja,
Se I interpreta a parte de cima da regra como sendo verdadeiro, I também interpreta a parte de baixo da regra como sendo verdadeiro para algum T. Apresentamos a regra 12 sob um outro ponto de vista. Vamos continuar com a nossa análise do significado de R12. Vamos tentar fazer com que isso fique um pouco mais claro. Por que esse T tem que ser novo? O que é isso? Veja novamente um exemplo informal. Correção de R12. Se existe XA, deduz AT, onde T é novo. Considere A esse caso particular. Existe Y, PXY. E uma interpretação sobre o conjunto das pessoas que interpreta o predicado P nessas condições, ou seja, P de XY é verdadeiro se somente se XI é marido de YI. Nesse caso particular, a regra R12 é escrita assim. Existe X e aqui temos o A. Dessa parte, deduzimos AT, o AT, em que X é substituído por T. X é substituído por T. Nesse caso, escrevemos T1. T1 é novo. Então, nessas condições, o que temos aqui é o seguinte. Suponha que T1 é interpretado por I como sendo o Zé. Então, o que está escrito aqui significa dizer que Zé é marido de alguém. Existe um Y tal que o Zé é marido do Y. Vamos aplicar novamente R12 no resultado que temos aqui. Ao aplicar R12 aqui, obtemos esse fato em que o Y ligado a esse quantificador é substituído por um termo U, que é novo. Bom, mas se é novo, então o 1 tem que ser diferente de T1. É novo, não apareceu ainda antes no tableau. Devemos ter um termo diferente de todos os outros que apareceram anteriormente no tableau. Suponha que I interpreta o 1 como Maria. Olha, se é assim, devemos ter que Zé é o marido de Maria. Daí, há uma justificativa, evidentemente informal, por que o 1 é diferente de T1. Olha, a esposa do Zé não pode ser o Zé, por exemplo. O Zé é marido de alguém que não é ele. Então, mais ou menos, de maneira bem informal, aparece aqui uma certa justificativa por que o termo U da regra R12 tem que ser novo. Porque se antes o T1 era o Zé, na sequência o 1 tem que ser diferente. Porque nesse caso, por exemplo, o 1 vai ser a esposa do Zé. E o Zé não pode ser marido dele próprio. A esposa do Zé não pode ser o Zé. Vamos continuar com esse jogo de aplicações da regra R12. Essa análise fica um pouquinho melhor quando consideramos a aplicação repetidas vezes dessa regra, da regra R12. Veja, seja aí uma interpretação sobre o conjunto das pessoas que interpreta P dessa forma. P de XY é verdadeiro se XI é marido de YI. Considere agora essa conjunção. Aplicando R1 nessa conjunção, deduzimos essas duas formas. Aplicando R12 em 13, obtemos existe Y, P de T1. T1 é novo. Bom, mas como não tem T1, não aparece antes no tableau, na verdade poderia ser qualquer, mas deve lembrar que ele é novo. Estamos aplicando R12. Quando aplicamos R12 em 4, obtemos P de T1, U1. Aí sim, U1 é novo. Então, U1 tem que ser diferente de T1.
Bom, mas se T1 é o Zé, o 1 vai ser a Maria e o Zé é marido da Maria. Na sequência, se aplicamos R12 em 3, obtemos agora, existe WPT2. T2 é novo, então T2 é diferente de T1 e diferente de U1. T2 é uma pessoa, é o Chico, por exemplo, que não é nem o Zé e nem a Maria. Aplicando R12 em 6, obtemos aqui o 2. O 2 é novo, diferente de todos os outros termos que apareceram no tablô. Ou seja, o 2 não é a Maria, não é o Zé, nem é o Chico. O 2, na verdade, é a esposa do Chico. Então, de uma maneira informal, e até um pouco cômica, poderíamos dizer que esse é um sistema monogâmico conservador. Cada um com seu par, e ninguém dividindo esposas, e nem maridos. Falta ainda analisar o significado da regra R13. Vamos deixar essa regra para a próxima aula.